Muito bem-vindo a mais um Vida no Campo podcast. Eu sou Iron Lopes e hoje nós estamos no interior de Minas Gerais, na zona rural de Itapeva, no sítio Ararate, para conversar, conhecer um pouco da história de um ex-empresário que saiu da cidade grande e largou tudo o que tinha para viver no campo. Hoje, com muito prazer, nós conversamos com ele, Mauro Carnassale. Prazer recebê-lo. O senhor aqui, ou melhor, o senhor está recebendo a gente, né? Na verdade, porque nós estamos, afinal, na sua propriedade, Sítio Ararate, que tem feito história há mais de 17 anos? Isso. Mais de 17 anos. Mauro Carnassale, bem-vindo. Muito obrigado pelo privilégio de poder compartilhar com as pessoas que irão assistir esse programa e que elas façam um bom proveito, que Deus toque o coração delas. Que bênção. Você sabe que... Eu não sei se faz 2 anos atrás, Mauro, que a gente esteve aqui. Deve ter uns 2 anos. A minha esposa, André, está ali nas câmeras atrás. Tem 2 anos mais ou menos atrás. O Adam hoje tem 6 anos. 1 ano e 6 meses. Por aí. Bota 2 anos que eu estive aqui e foi realmente uma bênção. E esse trabalho que você executa aqui, ele continua ou não? Fala um pouco para a gente, só para as pessoas entenderem exatamente o que acontece aqui no sítio Ararate. O trabalho continua, não no mesmo ritmo que anteriormente, porque nós estamos agora só eu e minha esposa e não temos mais uma equipe como tínhamos, mas nós recebemos famílias aqui em finais de semana, sob agendamento, não tem custo para essas pessoas, ficam de sexta até domingo, e nós aqui conversamos principalmente sobre vida no campo, mas também abordamos educação de filhos, a questão conjugal, né, vida em família e como sobreviver no campo, mas tudo no contexto da terceira mensagem angélica, né? Do nosso preparo para a eternidade, preparo de um caráter que possa ser levado para o céu. Esse é o foco, porque vida no campo e outras tantas coisas mais são ferramentas que nos ajudam nesse preparo. Que bênção. Agora é interessante, né, que antes você era uma pessoa da cidade. Sim. Você tinha negócio na cidade, vivia na cidade. Como é que foi essa transição? Você largar tudo, abrir mão de tudo, foi de uma hora para outra? Como é que foi? Qual foi ali o momento que você disse, não, agora vou ter que parar? A decisão ela foi bem repentina, né? Depois que nós lemos sobre o assunto, principalmente no livro Vida no Campo e no livro Fuga para Deus, nós entendemos que esse era uma ordem de Deus para nós. E a decisão foi bem imediata. Agora, a execução da transição é que demorou um pouco. Sim. E o que você fazia exatamente na cidade, Mauro? Bom, eu era coordenador de um curso na faculdade, eu coordenava o curso de Sistemas de Informação, e dava aula também. Eu tinha um posto de gasolina e dava consultoria para empresas, era consultor organizacional. Então você era tinha mais ou menos um monte de tarefas, né? Ficava participando de leilões, comprando terreno, vendendo. Era um homem de negócios, né? Eu tenho Cresce, né? Eu sou corretor de imóveis também. Então, agora, Mauro, só para a gente... Uma perguntinha assim mais, né? Uhum. Ganhou muito dinheiro? Olha... Deu para fazer ganhar dinheiro? Principalmente em bolsa de valores, né? Eu jogava na bolsa de valores, fazia o day trade, né? E também jogava com opções. Então foi uma boa fonte de renda para mim, bolsa de valores. Sim. Agora, quando você foi chamado para sair da cidade, como é que estava a sua vida financeira, vida material? Como é que estava? Estava numa vida confortável ou não? Como é que foi isso? Foi no ápice? Estava bem confortável. Eu tinha uma planilha de evolução patrimonial porque eu queria me aposentar cedo, eu não queria me aposentar pela previdência. Sim. Eu queria me auto-aposentar, né? Então eu tinha um patamar para atingir e depois desse patamar atingido eu queria só viver viajando, só passeando, Sim. né? Cruzeiro, etc. e tal. Então você vê um plano bem egoísta, né? Desfrutando, né? Bem egoísta. E nós entendemos que esse não é o plano de Deus para nós. O plano é de abnegação e não é egocêntrico, né? Não é siga seu coração, mas é negue-se a si mesmo. Então, quando nós entendemos isso,
teve que ter uma mudança radical em tudo, porque mudou a base do projeto da nossa vida. Então o senhor estava numa vida bem confortável, estava indo tudo muito bem, estava com dinheiro na conta, já pensando nas próximas viagens, talvez que Sim, todo né? ano eu viajava para o exterior, todo ano, às vezes mais de uma vez. Agora, sair largar tudo para vir, como é que foi isso, Mauro? Como é que foi isso para você? Assim, como é que você recebeu isso, a sua esposa? Como é que foi isso? Olha, nós temos assim, pela palavra de Deus, nós temos muitas, mas muitas lições, provas de que Deus nos ama e que é a nossa felicidade. Muitas provas. Então, quando Deus pede algo, é para a nossa felicidade. Se a gente acreditar nisso, então não é difícil tomar decisão. Tem lutas? Tem privações? Tem, mas vê o caso de José. Ele foi lá, ele foi fiel a Deus, e como prêmio ele recebeu cadeia. Mas deram um preparo para ele ser o governador do Egito, e tantos outros que passaram por privações. Então, se a gente acreditar que Deus conduz nossa vida e que Ele quer o melhor para nós, pensando não só nesta vida, mas principalmente na vida futura, então nós não vamos ter receio de largar o que temos, de largar emprego e status. Eu tinha 5 carros e 3 motos na cidade. Para que tudo isso? Para quê? Eu fiz uma casa de 550 metros. A minha casa na cidade tem 9 banheiros. Tu chegou a usar todos eles? Mas 6 suítes, 2 quartos, escritório. Para que absurdo? Absurdo. Não precisa nada disso. Hoje eu vivo uma casa simples. A minha casa seria que é simples. Aqui era a casa do caseiro. E por sinal, uma casa bem aconchegante, né, amor? Maravilhosa aqui a casa, bem linda, né? Então, sabe, não precisa tanta coisa que se acumula e só traz cansaço e gera cuidados e pesa. Tem que aliviar, sabe? Aliviar, ficar leve, porque no final nós vamos sair só com uma mochila. Exatamente. E depois nem a mochila. Então, agora é interessante, né, Mauro? Você estava numa vida, como você falou, né? Com quantos carros na garagem? 5. 5 carros na garagem. Quantas motos? 3, mas tinha da minha esposa também, né? Meu eram só 4. E tinha moto, tinha carro. Você não precisava, vamos olhar assim numa visão, né, mundana, vamos dizer, uma visão do mundo, né? Você não precisava vir para o campo. Ou precisava? Não, pensando na questão material, material não precisava. Imagina. Porque a gente sabe que na cidade tudo, vamos dizer, é mais rápido, mais fácil, está tudo mais próximo. Tem as suas vantagens, tem as suas desvantagens. Então, assim, humanamente falando, olhando assim, poxa, para que você vai lá para dentro do mato, Mauro? Para que você vai ficar lá longe de todo mundo? Teve esse pensamento, teve esse sentimento, Mauro? Você teve medo em alguma... Porque quando Deus fala para Josué, Josué, seja forte e corajoso. Sim. Porque eu estou contigo. Por mais que Josué soubesse, ou ele, claro, do chamado, agora eu vou continuar com você, porque meu servo Moisés morreu, mas também aquele homem, ele sentiu em algum momento medo. Sim. Que era algo novo para ele, né? Você teve esse sentimento em algum momento? Não, não tive, mas eu tinha um pensamento bem equivocado. O que eu pensava de vida no campo? Vou comprar uma fazenda de pelo menos 150 alqueires. 100 alqueires eu vou deixar para criar gado, que é renda a médio prazo. 50 alqueires para plantar o eucalipto, que é renda a longo prazo. E fico no meu ar-condicionado na Bolsa de Valores e ganhando dinheiro a curto prazo. Tenho lá o meu lago com jet ski, tenho um cavalo empregado, a hora que eu estou cansado, enjoado, vou dar uma voltinha de cavalo, vou dar um mergulho no lago, ou de jet ski. A minha visão de vida no campo era essa. Entendeu? Para morar no campo eu vou. Aí, né? Aí eu fui, olha que benção, eu fui na casa do meu irmão almoçar, e eu não gosto de dormir depois do almoço, que me faz mal, eu fico empachado. Aí eu fui para a biblioteca dele, a casa do meu irmão tem livro, a biblioteca dele, o escritório dele tem livro assim, nas 3 paredes. E olha só como Deus dirige. Eu não olhei título, eu estiquei a mão e peguei qualquer livro. Peguei um livro. Abri em qualquer página, não olhei índice. E quando eu leio ali, está falando sobre o quê? Sobre ações. Mas, rapaz, era o meu plano de vida no campo, era ficar ganhando dinheiro com ações. Deixa o peão plantar lá meu alface, minha couve, minha mandioca, eu vou ficar no Bolsa de Valores, vou lá botar a mão na terra.
Aí eu li sobre ações, misericórdia. No livro Mordomia e Prosperidade, né? O Conselho sobre Mordomia, que acho que mudou o nome. E aí eu vi que Deus não se agrada desse tipo de ganho. Né? Não estou falando de ações a longo prazo para você investir, ser sócio de... Não, a especulação que eu fazia, né? Eu não dormia com ações, era venda, compra e venda, compra e venda, compra e venda. Sim. Ficava só com lucro. E isso é especulação, e Deus não quer especulação. E aí quando eu li isso, eu tomei um choque. Falei, e agora? Vou viver de quê? E agora? E agora? E aí falei, Senhor, agora eu não sei o que fazer, mas deixo nas tuas mãos, o Senhor proverá. E vim para o campo sem saber o que ia fazer. E parei com as ações, foi um golpe duro na minha renda, porque eu larguei os empregos, né? Aí agora a minha única fonte de renda eram as ações. E agora? Agora sem fonte de renda. Aí você teve que vir vendendo. Aí o que eu acumulei durante as vacas gordas, eu fui vendendo aos poucos e vivendo com aquilo. E até hoje está assim. A gente ganha alguma coisa, eu produzi um pouco de mel e tal, mas não chega nem para pagar a conta de luz. Mas o Senhor tem nos mantido. Agora conheço pessoas que vieram para o campo que não tinham nem para o primeiro mês e sobreviveram, Deus sustentou a todas. Não precisa ter reserva, não precisa ter propriedade para vender. Conheço várias pessoas que teve o nosso vizinho aqui, que veio para um sítio do lado aqui, não precisa comprar sítio, tá? Ele veio, alugou um sítiozinho por R$250 por mês. Olha. Tudo bem que foi antes da pandemia. Hoje está 500, 600. Também muito barato. O condomínio de muita gente é mais de 1.000. É mais de 1.000. Mas você aluga um sítio por R$600. E aí esse rapaz que veio com... não tinha provisão para nada, só dinheiro para mudança, chegou aqui e já começou a trabalhar. Não falta serviço no campo, não falta serviço. E vê se ele quer voltar. Não quer voltar, está feliz da vida, então não tem problema. Sustento não é o problema. O problema não é falta de dinheiro, o problema é falta de fé. Esse é o problema. Agora, como é que ficou o sentimento da esposa em sair, largar da cidade? Como é que foi para ela? Olha, ela estava mais assim, estava com mais fé do que eu. Eu queria que ela mantivesse o emprego dela ainda, porque ela trabalhava só um dia por semana e ganhava bem. Só um dia por semana. E eu falei, mantém o seu emprego, nós tá 2 horas daqui, uma vez por semana, te levo ao seu trabalho, enquanto isso faço banco, faço compras, faço o que precisa, e a gente garante pelo menos o seu salário. E ela, graças a Deus, ela não topou. E foi uma bênção. Então eu demonstrei uma certa fraqueza nesse sentido, mas ela falou, não, o que eu faço aqui não agrada a Deus. Ela é regente de coral, tinha que tocar músicas do mundo, reger músicas do mundo, e ela não quis mais continuar o trabalho dela numa empresa multinacional, e não só de reger coral, mas a gente fazia toda a parte artística da empresa e deixamos tudo. Agora, teve alguma situação, Mauro, que você pode compartilhar com a gente em relação a essa transição sua da cidade para cá, algo que você realmente assim, poxa, porque você falou aqui no início que não foi tão difícil para você sair de lá para vir para cá. Sim. Mas em compensação, tu tinha aquela mentalidade de jet ski ali, sim. Enfim, né? Ia chegar de helicóptero na fazenda. Mas quando eu vim para cá, já tinha mudado a mentalidade. Sim. Mudou lá na cidade. Mudou mesmo. lá na cidade. Isso, porque Deus não me deixou comprar essa tal fazenda. Eu encontrei 5 propriedades boas, 5. Mas não consegui fechar negócio. É um milagre do Senhor, Deus é bom. Na hora de passar a escritura, deu problema na documentação. Olha, então tinha uma coisa que não funcionou lá, não deu certo, que foi impedido no cartório, não deu para concluir. Olha, estava no cartório. No cartório. Outra, tudo certinho, visitado, conversado, planejado. Um dos herdeiros desistiu, não assino mais, não vou vender. E aí um herdeiro não assinando, não teve venda. Tá. E assim foi, eu não consegui fechar nenhuma das 5. Agora, você vem parar na zona rural de Itapeva. Sim. Né? Aqui nós estamos quantos acima do nível do mar? 1.250 metros. 1.250 metros. Uma delícia.
Aqui é um lugar alto. Clima de montanha. Clima de montanha, realmente, muito bom. Aqui é tem agradável. araucária, tem pinhão, não tem pernilongo, não tem zicum, como é que é? Zicum, zica, não sei como chama isso aí. Esses bichos tudo aí. Tem muita água aqui. Muita água, e água boa, não está contaminada. Deus manda morar na montanha, por quê? Eu não sabia disso, mas por que montanha? Tudo é mais difícil na montanha. O vale é fértil, montanha é difícil. Eu sou o primeiro a usar minha água. A água nasce aqui, eu sou o primeiro a usar. Se eu morasse lá embaixo, ela passaria por várias propriedades que usam veneno, chegaria lá contaminada. Interessante. Aqui o ar é puro, o ar ruim está lá embaixo, entendeu? Ladrão, o Senhor nos protege, mas o ladrão rouba lá perto, ele não precisa subir aqui que é difícil de chegar, entendeu? Talvez nem consiga sair, dependendo do carro dele. Nós estamos aqui com quantos hectares, como é que fala? Quantos... Isso. Então, você está com um espaço aqui bom, o que né? mudou a minha cabeça, antes de mudar, é que eu li que temos que ter um pequeno pedaço de terra. Então, pequeno pedaço de terra, para quem queria 150 alqueires, 4 alqueires, eu achei pequeno. Achou pequeno? Eu queria 150. 150 eu estava procurando imenso. no mínimo 150. Então, quando eu falei assim, pequeno deve ser uns 5, de 10 para baixo, na minha cabeça. Hoje eu entendo que pequeno é bem menos do que isso. Mas eu comprei 4 alqueires. Tá, então quer dizer que uma pessoa que quer morar no campo hoje, para poder cultivar, será que 2 alqueires, por exemplo? Tá demais. Tá demais. Tá demais? Olha, 10 mil metros das sobras. Se você tiver 5 mil metros cultiváveis, você sustenta 15 pessoas. Não precisa mais do que isso. Você não vai criar animal, né? Sim, você quer criar claro. cavalo, é diferente. Mas para plantar, 5 mil metros, mas produz muito, muito. Dá para ser autossustentável num espaço desse? Dá para ser tranquilo? Dá para ser. Aqui então você tem 4. 4 ok, mas tem lugar que eu não vou há anos na sua propriedade. Sim. Que eu lá, as extremidades eu nem sei, nem passo lá. A gente vive mais próximo da casa aqui. Certo. Agora eu vou pedir para o editor colocar aí nas imagens o nosso sítio Ararate. Olha aí, está passando agora para você o sítio Ararate, nas imagens que nosso editor está colocando. Sítio Ararate, Mauro Carnassale. O que você faz aqui no sítio Ararate? Olha, nós moramos aqui, né? Além de morar, claro, você tem o que aqui? Você tem um ministério, você dá palestra, o que você funciona aqui hoje? Nós recebemos pessoas, temos um projeto que chama Projeto CEL, Centro de Esquecimento do Urbanismo. Nós recebemos pessoas em finais de semana, sem cobrança, né, sem custo para elas, e elas aqui ouvem sobre vida no campo e outras coisas mais, educação de filhos, relacionamento conjugal, e na verdade a gente tenta atender o que as pessoas querem saber na medida do que nós podemos oferecer. Sim. Com a ajuda de Deus. Você comentou que já passou aqui por mais ou menos quantas pessoas? Mais de 5 mil pessoas. De famílias? De pessoas, né? Incluindo tudo, né? Casais, famílias, solteiros, vem de pessoas evangélicas, sem religião nenhuma, sim. Ateu. Já teve um ateu aqui que veio aqui, graças a Deus, pediu estudo bíblico. A lição da semana era a lição sobre criação. Essas pessoas que vêm para cá... Imagina só, lição sobre criação, o Senhor conduz as coisas. Só Deus para explicar isso na eternidade para a gente. Essas pessoas que vêm para cá, Mauro, por exemplo, elas... Você falou, tem cada necessidade, aí vai, né? Depende, mas elas procuram, na maioria, como viver no campo ou não? Sim. Olha, eu vou falar para vocês assim, o que mais acontece é um dos cônjuges quer ir para o campo, outro não. Geralmente a esposa quer ir e o marido não, geralmente. Tem casos que é o contrário. Então a esposa fica procurando sim. alternativas para o marido se empolgar. Então, muitos casais que vieram para cá vieram nessa condição. A minha condição, né? A minha condição. A André está ali atrás na câmera assim, ó, apontando. Então a esposa quer que o marido ouça de outro, não dela mesma, né? Isso. E acaba vindo para cá. Interessante que é bom até frisar, Mauro, rapidinho aqui, que quando eu estive aqui, a minha esposa, a Andréia, que me puxava, vamos morar e tal, a gente tentando dar uma vida melhor para o Adam, né, ele crescer, para a criança também é muito bom, você pode até falar mais sobre isso também, Mauro, depois, mas foi aqui, no sítio Ararate, que eu tive há 2 anos atrás, ouvindo e acompanhando no final de semana aqui com o Mauro, que deu o start.
acendeu, né, aquela coisinha assim dentro de mim. Louvado E eu fui seja o embora. Senhor. A gente foi embora. Eu lembro que o Mauro, quando a gente veio, ele pegou a gente no aeroporto, né? Trouxe a gente até aqui. E aí no carro eu já comecei a me apaixonar por ele, né? E o Mauro falando, né, amor? Lembra? Na volta, quem levou a gente, esqueci o nome dele agora, que foi um amigo, Odair. o Odair, que levou. E aí no avião, tudo que o Mauro falou aqui naquele final de semana ficou queimando, né? Né, amor? Até comentei, né? Ficou queimando aquilo dentro de mim. Eu queria dizer o seguinte, eu sou apenas carteiro, a mensagem é do Senhor. Eu não crio a mensagem. Eu simplesmente entrego a mensagem que Deus nos deu. Então, louvado seja o Senhor que a mensagem produziu efeito. Produziu tanto efeito que eu e André hoje estamos vivendo no campo já há um ano, né, como missionários, estamos aprendendo ainda. E nós estamos aqui hoje, levando essa mensagem para atrair outras pessoas. Olha, eu vou falar de desempregado a doutores vieram para o campo e ninguém se arrepende. Tem aqui exemplos de médico, tem um empresário que tinha uma fábrica de móveis, deixaram suas atividades e vieram para o campo e não se arrependem. Falam, por que eu demorei? O arrependimento é de ter vindo tarde, né? Que é uma bênção mesmo. Uma bênção. E aqui no Ministério Céu, Céu é o quê, Mário? Centro de Esquecimento do Urbanismo. Centro. Esquecimento? Do urbanismo. Você esquece a zona urbana. Legal. Esquece. Então ficou não olha Centro de Esquecimento do Urbanismo. Não vai fazer igual a mulher de Ló. Vem pro campo e olha para trás. Não dá. Como é que surgiu esse nome? Porque ficou bem interessante, né? O Senhor deu um insight. Céu, e ficou muito legal. Insight, Mauro, conta pra gente alguma experiência que você pode lembrar aqui pra gente do que já aconteceu, um testemunho, algo que marcou a tua vida. Muitas coisas marcaram, muitas. Teve uma pessoa que veio de uma capital aí de um outro estado, muito contrariado, veio porque prometeu para a esposa e a esposa cobrou bom, acabou vindo. Aí fomos pegá-lo no aeroporto, ele passou o fim de semana aqui sem falar nada. Mas o curioso foi ele preocupado, porque falou, quem é que vem buscar no aeroporto e não cobra? Quem é que passa o fim de semana no sítio e não cobra? Isso deve ser sequestro. Tem coisa errada aí. Ele tirou fotografia da placa do carro do nosso lá no aeroporto, mandou para o pai e falou, se eu não fizer contato, aciona a polícia, porque é sequestro. E o curioso é que quando entrou na nossa estradinha, quando pegou a estrada de terra, não tinha asfalto ainda, quando entrou a estrada de terra ele já ficou preocupado. Opa. Quando entrou na nossa estradinha, que é... Com aquela placa lá embaixo que eu avistei ontem. Isso, não dá... como é que é? Não dá retorno. Não desça, pois não dá retorno. Tipo, não desça porque você não volta. Aí ele teve certeza que era sequestro. Teve certeza. A esposa chorando de emoção e ele preocupado, olhando para os lados. Pronto. E não tinha mais sinal de celular, porque aqui não tem sinal de celular. Ele falou, acabou o sinal de celular. Esse negócio assim. Ele falou, certeza, estou no cativeiro. Não, já era. Estou no cativeiro. E depois, no final de semana, ele deu um depoimento, olha... Que benção o depoimento dele. Ele falou, eu já não acreditava mais no espírito de profecia, já não me considerava mais adventista. Eu dizia, quando alguém me perguntava a minha religião, eu dizia, sou cristão, mas não dizia adventista. E que benção. Sabe o que aconteceu com essa pessoa? Está morando aqui. Olha só que interessante. Se mudou para cá. Que benção, que benção. Interessante. Louvado seja o Senhor. Louvado seja o Senhor. Então Deus... Tem sido uma ponte, né? Deus, o Ministério Céu é uma ponte. Deus não precisa de ninguém, mas Ele nos dá o privilégio de fazer esse trabalho, entendeu? Também creio nisso. Ele podia mandar um anjo dar esse recado para as pessoas, podia dar um sonho, mas o Senhor, por amor a nós, por nos treinar para a vida futura, Ele nos dá esse privilégio. E olha, eu vou falar para você, a minha esposa tinha depressão. Foi um monte, ela tratou uma década com psicólogos e nada resolvia, só piorava, até psiquiatra, tomando remédio tarja preta, e muda de remédio porque dá efeito colateral e nada. Veio para cá, sarou. Olha que bênção. É que eu falo, segue Isaías 58, faz Isaías 58 é receita para quem tem depressão. Leia lá, começa a ajudar os outros, sara tudo. Que interessante. Para de pensar em você. Mauro, é tremendo, né? Se você fosse ficar contando aqui testemunhos, acho que a gente ia ficar aqui o dia inteiro. Agora, você tem quantas filhas?
Biológicas, 2. 2 filhas. Mas tenho mais do coração, tenho outras do coração, que são Sim. igualmente filhas. Sim. Mas essas filhas biológicas, você acha que veio um pouco tarde já para o campo? Sim. Como é que foi a criação? Eu devia ter vindo assim que me tornei adventista. Que foi aos 11 anos de idade, dependia dos meus pais saíram, quando eu tinha 11 anos, eles saíram de São Paulo e mudaram para Hortolândia, que era uma fazenda, Sim. entre aspas, mas estava bem longe de ser uma capital, uma cidade como São Paulo, nos criou longe daquela loucura da cidade. Só que Hortolândia foi crescendo, inchou e tal, depois hoje é impróprio para morar. Mas foi muito bom ter vindo, muito bom mesmo. Eu aconselho, é o Senhor que manda. Sim. A pessoa, mas por quê? Por que você está no campo? Porque Deus mandou, é simples. Por que você mora no campo? Porque Deus mandou. Porque Só Deus mandou, isso. exatamente. Não tem que discutir com Deus. A criação das filhas, como é que foi? Elas já vieram já também numa fase já... A mais velha veio casada, inclusive ela e o esposo chegaram a essa mesma conclusão sem nós sabermos. Tanto eles quanto nós estávamos, eles fazendo as 40 madrugadas com Deus, chegaram a essa conclusão. Gabi e eu, lendo esses livros que eu já mencionei, Sim. chegamos à mesma conclusão. E quando conversamos, estávamos alinhados nessa direção de vida no campo. E esse sítio aqui apareceu porque a minha filha... Então, isso que eu queria saber. Eu orei ao Senhor, o Senhor, não vou mais procurar sítio. O sítio que aparecer eu vou, não importa onde seja. Né? Se for na China, a gente vai. Okay? Aí minha filha liga, na semana que eu fiz esse pedido para Deus, minha filha liga, pai, tem um sítio aqui em Itapeva, assim, a pessoa está querendo vender. Foi a resposta de Deus. Aí viemos, não dava nem para chegar de carro, temos que parar o carro 1 quilômetro daqui, Sim. porque estava barro, o carro não descia. E aí? Mas viemos aqui e entendemos que aqui era o lugar que Deus nos Quando você chegou nesse lugar aqui, Mauro, o que testificou no teu coração que aqui era o lugar que Deus havia separado para ti? Olha, ardeu o nosso coração. Sabe, deu uma... E não foi só em mim, sem a gente conversar um com o outro. Todo mundo teve a mesma impressão. Minha esposa, minha filha, meu genro, todos tiveram uma forte impressão. É aqui. Porque no meu íntimo eu pedi assim para Deus que eu queria algumas coisas. Não é exigência, Senhor, é só um desejo, mas seja feita a tua vontade. Eu quero um sítio que já esteja construído. Eu quero fim de linha, eu quero que não tenha presença adventista, não porque eu não gosto dos irmãos, não, porque a gente tem um trabalho a fazer. Claro, com certeza. Que não tenha pouca ou nenhuma presença adventista, que tenha terra fértil, que não tenha plantação com veneno em volta, que tenha energia elétrica. Que é importante. Né? Que eu consiga também ter internet. Aqui não tem sinal de celular, mas eu pego via rádio. E que tenha cachoeira. E esse sítio tinha tudo, menos a cachoeira. Falei, tá bom, cachoeira é um detalhe, né? Imagina, Deus deu tudo, nem que ele não desse nada disso. O Senhor mostrou, a gente vai, era só desejo. Mas tudo que estava nos desejos foi dado, menos a cachoeira. Um mês depois que nós estávamos aqui, descobrimos 2 cachoeiras. Olha que o dono que nos vendeu nem sabia que tinha. Nem sabia que tinha. Que bênção, as cachoeiras lindas. Talvez você consiga Vamos ter que dar um pulo lá. Muito legal. Deus nos presenteou com tudo que havia. A gratidão do Senhor, e Ele satisfará os desejos do teu coração. É verdade. Então, eu falo, você não se preocupa para onde Deus vai te mandar. Não se preocupe. Talvez você nem saiba, mas é o melhor lugar para você. É o que você escolheria se pudesse ver o fim desde o princípio. Está escrito lá em Ciência do Bom Viver. Se pudéssemos ver o fim desde o princípio, como Deus vê, não escolheríamos outro caminho a não ser este pelo qual o Senhor nos tem guiado. Amém. Então eu fiquei sem trabalho, fiquei sem status, fiquei sem um monte de coisa, sem dinheiro, sem uma casa chique, sem nada disso. Grande alegria ter minhas filhas nos caminhos do Senhor. Agora, é muito interessante, importante. Você falou de filhas, né, Mauro? E como é que foi essa outra filha que... Uma já estava casada, né? Sim. A outra tinha 12 anos. Estava novinha, né? Sim. Foi tranquilo para elas também? Não queria vir. Não? Não, imagina, deixar os amigos, deixar o coralzinho, deixar a aula de não sei o que e tal. Até sapateada ela fazia, veja só. A gente estava meio desfocado, né? Então, não queria vir. Mas depois que veio para cá...
Não quis mais sair? Um mês aqui, não queria sair para nada, nem para passear. Não. Eu tinha um plano de hotel, de férias, e que eu tinha algumas semanas, que eu tinha acho que 2 ou 3 semanas ainda para poder usar, e não conseguia achar lugar que agradasse a família para ir. Ninguém queria. A cidade não, a praia não. Onde vocês querem? Vamos para um lugar, um hotel fazenda. O hotel fazenda fica aqui mesmo. Então eu acabei vendendo essas semanas que sobraram, porque eles não queriam sair. Veio um menino aqui, um filho de um amigo meu, não quis descer do carro. Eu falei, por que seu filho... Não, ele falou que não tem internet, não tem joguinho, não tem o que fazer, que ele não vai descer. Tá bom, deixei ele no carro. Aí chegamos próximo do carro, falei, nós vamos na cachoeira agora, mas não é qualquer um que vai lá não. Precisa ser corajoso para ir lá. E ó, tem uma jaguatirica que mora ali por perto, a toca dela é perto, viu? De dia ela não aparece, mas vai que apareça dessa vez, né? A gente tem que estar preparado, então cada um vai levar alguma coisa aqui. Aí o menino piscou o olhinho assim, ficou tudo... Posso ir? Falei, pode. Bom, conclusão, não quis ir embora mais. Pai, não quero ir embora, deixa eu ficar pelo menos uma semana aqui. E, olha, o menino que não queria descer do carro, e sem televisão, sem nada, sem guloseima, sem nada disso. Que é um desafio, né? É um desafio. E outra, não precisa ficar... o apetite vem, você tem problema de que seu filho se alimente... Vem morar no campo, acabou, vai dar fome, porque o menino fica em atividade o tempo todo. Agora você faz um trabalho também voltado para a educação de filhos aqui, Sim, Mauro? sim. Como é que funciona isso? Sim, a gente recebe famílias que estão interessadas em aprimorar a forma de educar os filhos e a gente transmite o que Deus falou. Não inventamos nada, não tem nenhum método revolucionário, nada disso. É só dando dicas, né, do que Deus falou, como se coloca na prática, né? Porque você tinha comentado também antes, a gente estava conversando em off, você falou sobre um trabalho itinerante que você vai começar a fazer. Sim, já começamos. Já começou. Já. Também é voltado para esse... Sim, também. Já atendemos famílias com essa necessidade. E pode ser uma família só, pode ser um grupo de famílias. A gente vai, como eu disse, não cobramos nada da viagem, pode ser onde for, até o exterior, mas pedimos a hospedagem, né? E que a organização seja feita pela família que vai nos receber. Que bênção. Tá? Então você agora está... Mas também continua recebendo pessoas aqui? Continuamos recebendo. Não naquele grande volume que fazíamos, mas algumas famílias, até 4 famílias a gente consegue receber cada vez. Que bênção. Antes a gente recebia 10 famílias, até mais. Agora, o máximo de 4 famílias. Que legal. Por vez, né? Uhum. Então quer dizer que, além do trabalho de... Você tem um trabalho hoje aqui no Monte Ararat, aqui no Sítio Ararat. Você tem esse trabalho voltado para a educação de filhos. Sim. Também tem trabalho para casais. E finanças também. Finanças. Finanças domésticas, finanças na família. Que era o meu trabalho de consultoria, era ajudar as empresas a sair do vermelho, né? Como é que funciona, então, o seu trabalho de finanças para uma família no campo? A gente ensina como ela sobrevive, como é que ela gerencia suas finanças. Não só no campo, em qualquer lugar. Se a pessoa está na cidade e está com dívida, eu aconselho que não venha com dívida para o campo. Então, resolva suas dívidas, né? E a gente ensina, orienta, né, como resolver essas questões financeiras. Que bênção! Né? Olha, lembrando que você pode estar baixando gratuitamente o livro Vida no Campo. O link está aqui na descrição, você vai aqui no link, clica e automaticamente você recebe o livro Vida no Campo aí, 0800. É presente para você, tá bom? Então, inclusive, não deixe também de deixar aqui os seus comentários, tá? Você pode também estar compartilhando com mais e mais pessoas esse vídeo. Se inscreva no nosso canal, siga também Vida no Campo Podcast lá no Instagram, tá? E ajude esse canal a crescer ainda mais, ok? Hoje nós estamos conversando com o Mauro Carnassale. Isso. Eu tive uma curiosidade, Mauro. Sim. Carnassale tem uma cantora no meio... Sim, Joyce. Joyce Carnassale, Minha né? sobrinha. É sua sobrinha? Minha sobrinha eu querida. Sim. Tive essa curiosidade. Eu Sim. perguntava, mas eu esqueci. Então ela é sua Isso, sobrinha? minha sobrinha, filha do meu irmão. Só tem um irmão que chama, é o pastor Hélio Carnassale, e ela é filha dele. Que maravilha! E nós estamos hoje no no Sítio Ararat, né? Que é o interior aqui de Minas Gerais, zona rural da cidade de Itapeva, hoje com quantos habitantes? 10 mil. 10 mil. Uma cidade bem pequenininha, né? Sim, pequenininha. Bem pequenininha. É uma cidade que é uma belezinha essa cidade. Olha, eu perdi meu celular na praça. Te devolveram? Estava no correio, cheguei lá, meu celular no correio.
caiu um dinheiro do meu bolso, uma moça veio, senhor, aqui, caiu do seu bolso, me entregou uma nota de R$20. Então, que maravilha. Você pode parar o carro na rua, conversa com outro cara de trás, não buzina, espera você acabar de conversar. Você não precisa trancar carro, que não existe isso. Que bênção. Não existe trancar carro, você sabe, é tranquilo. Que maravilha. E no sítio mais ainda, né? No sítio mais uma ainda. bênção. Gente, conversamos então aqui com o Mauro Carnassali, aqui no sítio Ararate. Inclusive, você pode também estar entrando em contato aqui com o Mauro, né? Sim. Quiser conhecer, né, Mauro? Quiser deixar o nosso número de telefone? A gente vai deixar os contatos aqui na descrição, vai estar aparecendo para você aqui no visor, tá? E aí você pode entrar em contato com o Mauro também, para conhecer ou levá-lo ele justamente com a sua esposa. Aí, quem sabe você tem também, né, a sua propriedade, o seu sítio. Você vai nas empresas também, não, né, Mauro? Sim, na também. empresa, enfim. Então, só você entrar em contato ou então pode falar com a gente também, que a gente faz a ponte e tá todo mundo junto, tá? Não deixe de baixar o livro Vida no Campo. É pequenininho. Livro... uma sentada você lê. Sabia, Mauro, que esse livro, eu e a André, minha esposa, lendo também, que, né, amor? Que foi impulsionando também a gente a chegar no Mauro. E aí foi tudo uma sementinha, né? Eu queria dar uma dica para quem se decidir mudar para o campo, não precisa comprar sítio. Você pode ir em sítio alugado, que é bem baratinho. Pode ir em sítio emprestado. Tem gente que quer... Eu tenho, inclusive, neste momento, uma pessoa querendo um casal para morar no sítio sem cobrar nada. E não é para ser caseiro, não pode ir como caseiro, porque você tem salário. Só que o caseiro vai ter compromisso. Esse é só para morar, para o sítio não ficar sozinho. Olha que bênção. Uma boa casa, tá de graça para você morar. Então não tem desculpas para não ir. Não tem. Você pode ir também para um ministério de sustento próprio que está estabelecido no campo, vai como missionário. Tem várias maneiras de ir. É verdade. Não é assim, não tenho como comprar. Se Deus desse uma ordem que só podia obedecer quem tivesse dinheiro, Deus seria injusto. Sim. É uma ordem seletiva? Não, a ordem é para todos. Então você pode ir mesmo sem dinheiro. Amém. Mauro Carnassali, muito obrigado, amigo. Beleza. Mais uma vez pela recepção, como sempre, muito bem recebido, né? Muito bem acolhidos aqui, eu, André e o Adam. Obrigado demais aí pela esposa, a Gabi. A Gabi está lá, né, fazendo ali uma... Como é que diz ali? Ela está fazendo uma pintura. Centro de convivência. Um centro de convivência. Eu não sei se a gente vai conseguir pegar umas imagens. Vamos tentar pegar umas imagens lá, né, amor, também. E eu quero agradecer a você, Mauro, mais uma vez por receber a gente aqui. E eu queria que você olhasse para a sua câmera e desse uma orientação, desse uma direção, uma dica, enfim, para quem realmente está em dúvida, quer vir para o campo, o que a pessoa tem que ter cuidado quando vai comprar uma propriedade, talvez, o que ela tem que observar, o que tem, o que não tem. Fala isso para o nosso amigo. Tá. Primeira coisa, reúne a sua família, fiquem de joelhos e façam a entrega da vida de vocês a Deus. Esse é o primeiro passo para ir para o campo, é a entrega. Senhor, o que queres que eu faça? Essa é a primeira coisa. E depois deixa Deus dirigir, fica atento aos sinais, deixa Deus dirigir. Tem a sua parte? Tem, vai procurar, informe-se, fale com muita gente, olha, eu estou procurando isso assim, desse jeito, ou para comprar, ou para alugar, ou para ser caseiro, ou para ir com um sítio emprestado, dentro da sua condição. Peça para Deus que Ele dirige, Ele vai abrir o Mar Vermelho, não precisa pisar nele. Se você não pisa, não abre. Entende? Ninguém vai lá bater na sua porta, olha, você quer ir para o campo? Pisa no mar, que ele vai se abrir. Peça para Deus, faça disso a sua missão. Eu tenho que levar minha família para fora da cidade porque Deus pede isso de mim. É um requerimento de Deus para a minha vida. Tá? Agora, se vai resolver comprar, mesmo para quem tem dinheiro para comprar, eu aconselho que alugue antes. Alugue para ver se é ali mesmo e tal, a menos que Deus dirija você para compra, é diferente. Mas se não tem uma indicação clara que é para compra, alugue primeiro. E depois você vê exatamente com oração, com calma, onde você vai morar. Né? Se você vai comprar, veja bem a documentação, não dá sinal, não faça nada adiantado, faça direitinho, veja tudo direitinho primeiro no cartório, está tudo em ordem. Fale com os vizinhos da propriedade, né? A vizinhança conta tudo.
né? Então não visite só o local, visite os vizinhos também, pergunta como é que é ali, etc. Mas o que tem que nos orientar mais é o assim do Senhor, aonde Ele nos quer. Aonde o Senhor quer nos colocar para que a sua obra avance, para que pessoas sejam salvas. Inclusive a sua família, aliás, principalmente a sua família. A oração resolve tudo, tudo. Deus está mais disposto a nos ajudar do que nós sermos ajudados. Que Deus o abençoe. Muito bem, esse foi então as orientações de Mauro Carnassale. Eu sou Iron Lopes, estou ficando por aqui. Valeu demais com mais um podcast Vida no Campo. Deus te abençoe e até a próxima. Tchau, tchau.